Então a questão não é tanto sobre o que se passa a nível no nível da história da pessoa, da história que a pessoa está imersa, passando, o que fazer ou não dentro dessa história. A questão ela é mais profunda, porque a gente vai perceber com esse estudo, né, da obra de Lacan, que se abre um entendimento não convencional sobre a linguística e sobre a questão do sofrimento humano. O que eu quero dizer com não convencional? O Lacan vai propor uma, uma alteração, uma virada na compreensão usual da maneira como a gente entende o funcionamento da linguagem. Então, isso somado ao fato, né, de que as coisas se dão na nossa mente de maneira análoga à forma como a linguagem opera, né, isso vai compondo a abordagem que o Lacan cria para o atendimento analítico. Ele está todo o tempo apontando para um furo que essa operatória significante, que a linguagem contém. Além disso, as coisas que se dão nesse âmbito, elas se dão na maior parte do tempo de maneira inconsciente, de maneira automática. Então aqui a gente já pode pensar a sessão da análise como um momento de exposição a esses conteúdos e a essa operatória, momento de exposição do analisando, do paciente, a esses conteúdos e a essa operatória, que em geral se dá de maneira inconsciente, né? Por isso que o estudo teórico sozinho não dá conta do recado. O estudo teórico seria como estudar a ferramenta, né? Não somente isso, mas nessa análise nessa analogia a gente pode falar assim: a gente precisa dessa prática, dessa exposição àquilo que se passa, aquilo que está se passando sem que a gente mesmo consiga ver por conta própria, né? Como isso se passa sem a gente ver, então a gente precisa de alguém minimamente habilitado a esse papel, o papel do analista, né, para nos ajudar. Portanto, o analista ele não é alguém especial com uma sabedoria fora do comum assim sobre as coisas da vida. Ele pode até ser, mas na sessão de análise não é sobre isso que vai operar a sessão. Na sessão o paciente, o analisando, ele vai ficar exposto à sua própria operação, à sua própria operação linguageira e naturalmente aos seus conteúdos pessoais, a sua história, né? Aquilo que ele está nos contando. Essa exposição ele não consegue fazer sozinho justamente pela própria natureza da operatória significante. Não é que a pessoa não consiga falar de maneira em livre associação sozinha, não é isso? Claro que ela consegue, mas tem sempre algo que passa, e esse algo que passa é onde se vai trabalhar na sessão de análise e é onde é necessária a presença do analista. Outro fator que é essencial, que a gente poderia trazer também nessa apresentação, nessa descrição, é o fato de que nós, na nossa vida cotidiana, a gente está totalmente alheio a essas questões. A gente não quer saber das questões existenciais, de como a vida psíquica opera, de como que se dá o sofrimento, né? São todos assuntos que a gente, em geral, quer distância, né? Principalmente se as coisas estão indo bem. Se está tudo indo bem, então aí sim que eu não quero nem saber, né? Quando as coisas começam a ir mal, talvez eu busque saber, mas em geral também a gente quer uma solução. A gente quer que uma solução que seja rápida, que seja barata, que nos dê o menos trabalho possível. Então a gente poderia pensar
desinteresse também como mais um elemento que propulsiona o nosso mal-estar, né? Por quê? Porque quando as coisas vão bem, aquilo é sempre passageiro. Isso seria mais uma das diversas abordagens para aquilo que o Lacan chama de furo da falta, né? Uma das abordagens é essa, é o fato de que nós nunca achamos uma solução final. A gente nunca acha um ponto de conforto estável, paraíso. Então a gente pode se familiarizar com essas questões ou não. A vantagem de se familiarizar com essas questões é que a gente consegue, no mínimo, remover o sofrimento adicional da frustração, o peso da frustração, aquele sofrimento porque está sofrendo, né? Então, esse seria um mínimo assim, que a gente consegue pelo fato de se familiarizar com essas questões.